Aleluia, louvado seja Deus. Vamos nos colocar de pés, vamos ouvir a palavra do Senhor nesta noite. Aleluia. Deus tem falado conosco, continuará falando. Quem está alegre com Jesus nessa noite, meu irmão, glória a Deus. Aleluia. Às vezes parece que está tudo brando, né? Tudo calminho. Mas Deus está trabalhando na tua vida. Deus não esqueceu de você, não, né? Às vezes está pensando, Senhor, só esqueceu de me esquecer, não. Deus está trabalhando calmamente, no silêncio. Calma. Teu momento vai chegar, amém? Louvado seja Deus. Vamos estar orando agora. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nosso presbítero Jorge está orando pelo nosso pastor, vai iniciar a palavra nesta noite, para que nós possamos, aleluia, ouvir, nos alegrar e guardar a palavra de Deus no nosso coração, como disseram o salmista Davi, para não pecarmos contra o Senhor nosso Deus, amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Pai querido, glorioso e bendito Deus, em cuja presença nós encontramos, te louvamos, te adoramos, falamos contigo. Agora, meu Senhor, é o momento em que tu há de falar conosco, não que tu não tenha falado, mas através da tua palavra, onde o teu ungido, mais uma vez, Senhor, será um instrumento de edificação para a tua igreja. Fala conosco, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós necessitamos. Assim eu te louvo e já lhe agradeço, em nome do Senhor Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre. E a igreja diga amém. Pastor Paulo Camilo. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, para tempo. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 17. Louvado seja Deus. Lucas, capítulo 17. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora, porque meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, porque meu coração anseia ouvir tua voz. Aleluia, glória a Deus. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 17. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. A partir do versículo 26, glória a Deus. Versículo 26 até o 37. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, e Deus irmãos acompanha. Glória a Deus. Versículo 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver empregado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los, e da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la, e qualquer que perder, salvá-la. Digo-vos que, naquela noite, estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas morrendo, uma será tomada e a outra será deixada.
Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe: onde, meu Senhor? E ele lhes disse: aonde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águas. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar, meus queridos irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Lembrai-vos da mulher de Jó. Essa é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, meus queridos, nesse discurso que ele fala acerca da sua vinda. Louvado seja Deus. Lá em Mateus capítulo 24, nós encontramos, estou falando também em Mateus 21, acerca, irmãos, como seria o fim, dos tempos. Quando se fala do fim dos tempos, fala começando com o fim, da dispensação da graça. Louvado seja Deus. E, consequentemente, após a grande tribulação, que vem depois do milênio. Mas, irmãos, quando nosso Senhor Jesus Cristo instrui seus discípulos acerca da sua volta, ele apresenta algumas coisas que devemos considerar. Primeiramente, ele fala, irmãos, de como seria nos dias em que iria anteceder a sua volta. E ele cita duas passagens, dois períodos que nos mostram a ira de Deus sobre a humanidade. Primeiramente, a Bíblia fala acerca do tempo de Noé. E Noé, a palavra nos diz que ele vivia num tempo terrível, de pecados, a tal ponto que Deus tem se arrependido de ter feito o homem. E a palavra nos diz que a violência encheu a terra, o pecado tomou conta de tal maneira que até mesmo aquele grupo, que era a descendência de Sete, que gerou a Enos, e através de Enos começou-se a invocar o nome do Senhor. Até essa geração, que era chamada os filhos de Deus, se corromperam. A palavra nos diz que, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, casaram, se misturaram, e em consequência disso, em vez de trazer aquela descendência de Caim para também buscar o Senhor, pelo contrário, os filhos de Deus que se corromperam, entraram pelo mesmo caminho de Caim, deixaram o Senhor, e chegou ao ponto, meus queridos irmãos, de verdadeiramente andar com Deus. Aquela geração antes do dilúvio, só sobrou duas pessoas, que foi Enoque e Noé. A palavra nos diz que Enoque andou com Deus. Mas à frente o Senhor fala que Noé andou com Deus. Aleluia. E aquela geração, irmãos, totalmente corrompida pelo pecado, e como a palavra nos diz que Deus mandou que Noé fizesse a arca, e através da arca foi salvo Noé e toda a sua família. Esta arca, meus queridos, é um símbolo de nosso Senhor Jesus Cristo. O único meio de salvação era aquela arca. Glória a Deus. A única mensagem de salvação era de Noé. Glória a Deus. Noé, o diz a palavra do Senhor, anunciou que viria o dilúvio. E a geração de Noé não creu naquela palavra, porque aos olhos deles, irmãos, parecia loucura. Porque se estudarmos com atenção como era a terra antes do dilúvio, não havia chuva naquele período. Deus criou ali uma divisão, Deus fez uma divisão das águas que cobriam toda a terra, e Deus fez que uma parte das águas ficasse em cima da parte que formou o mar, os rios, e havia essa atmosfera que nós conhecemos, havia um mar em cima. E a palavra nos diz, irmãos, que havia água sobre o firmamento e as águas que estavam sobre o firmamento. Então não havia chuva. E a Bíblia descreve, irmão, como sendo um vapor que subia, e que regava a terra, e que mantinha as plantas e tudo aquilo que Deus criou. Glória a Deus. E a mensagem de Noé, irmãos, vai ser loucura,
ele falava de uma grande chuva que viria, que encheria, né, a terra. E aquela geração, meus queridos irmãos, não deu ouvido a Noé. E quando veio o dilúvio, a palavra nos diz que pegou a todos de surpresa. Glória a Deus. Assim como aquela geração, irmãos, teve Noé, né, como louco, ou alguma coisa desse tipo, também, da mesma forma, hoje, quando a igreja anuncia a volta de Jesus, a maioria da humanidade não crê. O apóstolo Paulo, ele diz que o evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Para Noé, irmãos, Noé creu na palavra do Senhor. Aquele homem levou 100 anos construindo aquela arca. Aleluia. Isso aqui é uma fé provada, né? Glória a Deus, aleluia. Porque muitas vezes encontramos crentes com 10, 15 anos de crente, né? Daqui a pouco começa a duvidar da palavra, daqui a pouco começa a duvidar da volta de Jesus, né? Aleluia. Por quê? Porque o homem é inconstante. Mas Noé, irmãos, ele foi perseverante. Porque um dos segredos para o crente ser um crente vencedor, aleluia, é ser perseverante. O apóstolo Paulo diz para Timóteo, né? Aleluia, que ele guardasse aquilo que aprendeu, aleluia. E ele fala, o apóstolo Paulo para ele, né? Que ele guardasse a doutrina a qual foi inteirado, né? Aleluia, ele disse, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, fazendo isto, salvará tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, aleluia, perseverança. E aquele homem perseverou, irmão, 100 anos, cortando tronco de árvores, né? E ali colocando um em cima do outro, as medidas que Deus deu, aleluia, 100 anos, irmão, é muita coisa, né? Aleluia, mas aquele homem creu naquela palavra, aleluia, passou 50 anos, passou 80 anos, e ele continuava construindo aquela embarcação, né? Louvado seja Deus, confiando numa palavra que Deus havia lhe dado, né? Tantos, né, décadas atrás, não é isso? Louvado seja Deus. Assim é a igreja, irmão. Já tem 2000 anos que Jesus disse que ia voltar. E o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias muitos escarneceriam dizendo, né? Está tudo do mesmo jeito como sempre foi. Ele não vai voltar agora não. Aleluia, tem muita coisa para acontecer. Meu querido irmão, aleluia, será como abrir e fechar de olhos. Na hora que ninguém estiver pensando, é a hora que o Senhor vai, aleluia, ao toque da última trombeta, aleluia, que é aquela trombeta, não é a trombeta do Apocalipse não, né, como alguns pregam aí, mas a trombeta lá no céu, que faz parte, né, em figura, e nós já vamos falar numa dessas sextas-feiras, sobre a festa das trombetas, né, que é daí que Paulo falou da última trombeta. Louvado seja Deus, e ela vai soar, irmão, e a igreja vai subir. Louvado seja Deus, pode ter certeza que Jesus está voltando. Os filhos de Noé creram na palavra do seu pai. Seu pai disse, olha, virá um dilúvio, meus filhos, aleluia, chama lá suas esposas e fala com elas, aleluia, que o dilúvio virá. Passou-se 100 anos, aleluia, eles construíram aquela arca, aleluia, tábua a tábua, madeira a madeira, prego a prego, né? Uma coisa desse tipo para prender aquelas tábuas. Uma coisa é certa, quando Noé terminou de construir, aleluia, aquela arca, Deus disse, Noé, entra na arca, e a chuva veio. Irmão, o tempo da igreja, aleluia, está acabando. A igreja está dando as últimas marteladas, né? Aleluia, está passando já o betume, né, na carcaça. Louvado seja Deus, e a trombeta vai soar, e nós subiremos, encontraremos com o Senhor nos ares. Louvado seja Deus, porque Ele prometeu e Ele vai cumprir. Aleluia. Por isso o Senhor diz aqui que seria como no tempo de Noé. Glória a Deus. Seria também como no tempo de Ló. Ló, meus queridos irmãos, ele, diz a palavra do Senhor, e depois que passou a habitar dentro da cidade de Sodoma, né? Aleluia, que era vizinha de Gomorra, uma cidade colada praticamente uma na outra,
e por isso uma contaminou a outra, eles faziam um intercâmbio de pecados ali. E a palavra do Senhor nos diz, irmão, que Ló começou a ficar enfadado da vida dissoluta, aleluia, daquele povo, daquela cidade. Porque, meus queridos irmãos, uma coisa é certa: o crente que conhece a palavra de Deus, no tocante às coisas do mundo, só tem duas coisas que podem acontecer. A primeira é ele gostar, e a segunda é ficar enfadado. Glória a Deus. O apóstolo Paulo diz que havia um jovem chamado Demas que o acompanhava, né? E numa das suas cartas, Paulo diz assim: Deus me desamparou, amando o presente servo. Mas o Demas mandou para o apóstolo São Paulo. Demas não era um convertido, era. Mas quando chegou em Roma, Paulo foi preso e levado para Roma. E chegou ali, né, acompanhando Paulo, assim, não só ele, como Lucas também estava ali, e depois veio também outros para ali o acompanhar e dar o apoio a ele, levar as cartas, né, que ele escrevia, aleluia. Daqui a pouco, cadê Demas? Cadê Demas? Demas está aí, ele assistindo ali uma corrida de vida. Aí eu vi ele ali no Coliseu, né, fazendo aqui uma ilustração, né, e perguntaram: mas Paulo, apóstolo Paulo, o que houve com Demas? Demas desamparou, amando o presente certo. Glória a Deus. Mas, meus queridos irmãos, a atitude que Deus quer que nós tenhamos não é se encantar com o mundo, né? Porque o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor, esse permanece para sempre. E nosso Senhor Jesus Cristo disse que seria como no tempo de Ló: uniam, bebiam, casavam, davam casamento, plantavam, edificavam. Mas quando nós observamos a atitude de Ló, nos momentos que antecederam a destruição daquela cidade, nos chama a atenção. A palavra nos diz que Ló, depois de um certo tempo, que ele ficou enfadado, porque, irmão, uma coisa é certa: se o crente é liberto, esse mundo só enfada. Verdade, irmão. Glória a Deus. Verdade. Só enfada. Olha aqui na vida, Deus do céu, que coisa, né? Vai enfadando. E Ló, irmão, estava enfadado. A palavra nos diz, irmão, que toda manhã Ló terminava ali seus afazeres e ia lá para a porta da cidade. Pode conferir. Ficava na porta da cidade, irmão, porque já não aguentava mais tanta bagunça, tanto pecado. Até o dia que lá ali sentado, né? Talvez pensando: o que eu estou fazendo aqui? Né? Glória a Deus. Ele observou que veio 2 anjos. Primeiramente, de longe, 2 anjos, com certeza, vai chegando perto de 2 anjos. E pediu que os anjos entrassem na sua casa. Então, nos chama a atenção a atitude de Ló. Glória a Deus. E é a atitude que o cristão tem que ter hoje. Conforme vai se aproximando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que começa com o arrebatamento da igreja, aleluia, mais e mais nós devemos estar fora da cidade. Amém? Fora do contexto desse mundo. Glória a Deus. Como fez uma comparação, um certo pregador, comparando o cristão, né, com uma garça. Glória a Deus. Garça é aquele pássaro, né, marinho, que tem umas penas bem brancas. Há pouco tempo agora, né, não faz muito tempo, né, lembra, né? E tinha uma garça voando para aqui, porque não sei se algum irmão que chegou a ver uma garça perdida, coitadinho. Se perdeu e ficava ali perto do Rio Barcelona. Alguém aqui chegou a ver? Viu? Lembra disso? Ela estava por aí, tadinho, perdida, né? Quer dizer, perdeu o rumo. Eu aproveitei que eu falei: foi cortada da garça. E agora? Talvez ela estivesse comendo alguma coisa por aí, eu não sei qual foi o destino da mexida. Você ficou um mês mais ou menos, pode ver, eu passava de manhã cedo para ir para o trabalho, né? Aí eu olhava assim, já tinha lá, voando para lá, voando para cá, perdidinho, né? Glória a Deus. Mas um pregador, uma certa vez, fez uma comparação do crente com a garça, né? Observando uma garça ali andando no meio da lama, procurando algum peixe, algum marisco para comer. Ele disse: assim tem que ser o crente. Aleluia. Porque esse mundo é uma lama. Glória a Deus.
E assim como a garça, ela com seus pés anda na lama, mas do pé para cima, ela é totalmente limpinha, né? As suas penas são branquinhas, glórias a Deus. Assim, meus queridos irmãos, deve ser o crente. Estamos no mundo? Estamos, mas nós não somos do mundo. Glória a Deus. E a garça, irmão, está sempre com uma pena limpinha. E assim deve ser o crente. Os amados, como diz, sempre alve os seus vestidos e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Louvado seja Deus. Aleluia. E logo, ele ficava na porta da cidade. O pastor diz que ele não suportava mais a vida indissoluta, né, daquele povo ali. E Ló, irmãos, ficava na porta da cidade. Não sei, né, o seu pensamento, a Bíblia diz que ele estava inconformado. E por isso estava na porta da cidade. Louvado seja Deus. Mas veio, irmãos, 2 anjos e tiraram a Ló e a sua família. Agora, a segunda coisa que nos chama a atenção, irmãos, e por isso nosso Senhor Jesus Cristo disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Por que lembrar da mulher de Ló? Nós temos que nos lembrar da trajetória da mulher de Ló. E qual é a trajetória da mulher de Ló? A mulher de Ló, ela acompanhou seu marido como Abraão, lá na cidade de Ur dos Caldeus, teve uma revelação de Deus, teve o conhecimento de Deus, porque Abraão, irmãos, ele nasceu, cresceu e viveu na cidade de Ur dos Caldeus, uma cidade idólatra, né? Mas teve a revelação do Deus verdadeiro. Aleluia. E Deus disse para ele: Abraão, sai da tua terra e do meio da sua parentela e segue pelo caminho que eu te mostrarei. E Abraão, irmãos, com certeza, contou a experiência para Ló, para o seu pai, tá? E quando disse que iria sair pela fé, deixando, com certeza, muitos bens para trás, porque casa não se leva nas costas, na verdade, pode levar muita coisa, gado, mas tem coisa que não dá para levar. Né? Saiu pela fé. E a Bíblia diz que ele levou seu pai, que era com ele, e levou também a Ló, seu sobrinho. A história de Ló é que ele seguiu seu tio Abraão. E seu tio Abraão testificou de Deus que se revelou a ele. Ele creu também, Ló, a Bíblia diz que ele era justo, ele creu também. E seguiu juntamente com o seu tio. E a mulher de Ló foi acompanhando, porque naquela época a mulher não escolhia muito não, né? Glória a Deus, ela não escolhia nada naquela época, sabe como é que era, né? E as irmãs da glória a Deus, aliás, as mulheres desse mundo, de 2000 anos para cá, em vez de ficar criticando, ela tinha que agradecer a Deus, porque quando foi Jesus Cristo, né, não só libertou toda a humanidade do pecado, como também libertou as mulheres. As mulheres passaram a ser valorizadas depois de Jesus Cristo, é verdade ou não é? Testemunho de mulher valia nada, pode procurar na lei. A primeira mulher que teve um testemunho valorizado foi Maria Madalena. Não é verdade, irmão? É. Glória a Deus. Depois nós vemos as mulheres que participavam da igreja, né? E a igreja tinha uma quantidade, né, considerável de mulheres de Deus, né? Como Lloyd, que é citada pelo apóstolo São Paulo. Então, irmão, Jesus valorizou as mulheres, né? Louvado seja o nome do Senhor. E aí acabou aquele negócio, né? Do homem, não, tem ali a mulher também operando, porque foi assim que Deus fez lá no começo, né? Deus disse que fez a Eva e disse, Adão mesmo profetizou: essa agora é osso dos meus ossos, né? E carne da minha carne, será chamada varoa. Isso eu disse que ela ficaria, né, diante dele, quer dizer, o ajudando, cooperando, né? Jesus colocou tudo em ordem, direitinho, e as mulheres estão aqui para dar glória a Deus. Glória a Deus. Mas naquela época não tinha isso não. Eu ia vir atrás, né? Então as mulheres são valorizadas. Então, irmão, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a mulher de Ló acompanhou o seu marido. E
quando teve aquela contenda, irmãos, né, Ló tomou uma decisão. A Bíblia diz que ele procurou um lugar melhor para o seu gado ficar. Glória a Deus. E Abraão disse: se tu for para a direita, eu vou para a esquerda, nós vamos brigar, porque irmãos somos, porque o crente não briga, né? O crente briga. Alguém já viu o crente brigar? Não, o crente é de paz, amém, irmão? A palavra branda aplaca o furor. Palavra temperada com sal. Irmão, não tem quem resista a uma palavra temperada com sal. Vizinho mais carrancudo, né? Pode ser quem for. Eu estava até contando aqui que eu me espantei que tinha um vizinho aqui lá. Não tem, né? Fala com ninguém. Fala com ninguém. Só tem arma para o vizinho. Bravo, né? Parado, estava na calçada. Boa tarde, tudo bem? Mas eu insisti. Não podia ter botado, tudo bem? Aí nós estávamos aqui fazendo um trabalho aqui, pintando aqui, trabalhando. Aí o telefone tocou. Só que no telefone tocar, eu tinha colocado aquela lanterninha que tem no celular. Aí iluminar um negócio assim, uma coisa, não me lembro o que era. E o telefone tocou, eu fui lá para fora, sabe? Estou falando com a pessoa e daquela luzinha. Aí daqui a pouco eu vejo um carro passando, eu reconheci o carro dele, né, que é fácil de reconhecer, né? Ele está sempre lá para eu olhei assim, ele passou, parou o carro, passou o vidro, disse: ó, a lanterninha do seu celular está acesa. Obrigado, ele deu um tchauzinho pro irmão. Aleluia, o nosso Deus, Ele fala uma coisa perfeita para nós. Glória a Deus, que a palavra branda, né? Dando exemplo, não tem que resistir, irmão. Quando alguém abre a boca e fala, né? Palavras de paz, palavras confortadoras, aleluia, é a realidade. O homem natural, meus irmãos, por pior que mais bravo que seja, porque pior ninguém é pior que ninguém, mas tem aquela personalidade difícil, mas quando chega a palavra temperada com sal, aleluia, desmorona, né? Aquela fortaleza de dureza, de braveza, aleluia. E o que aconteceu, eu estou ligado, meu amigo, é assim, meus queridos irmãos, lá no prédio, todo mundo que passa ali, tirando um ali, né? Religião aí, eu acho que ele não gosta muito, né? Não sei se descobriu de onde eu sou, aí ele passa por primeiro cara feio, né? Eu já conheço eles, eu já sei que eles são assim, que eu já fui de lá, eu já sei que eles são assim, não me preocupo muito. Mas os demais, irmão, tá lá os vizinhos, passam, todo mundo cumprimentando, todo mundo ali, né? Aleluia, tranquilo, passa, como é que vai, fulano, como é que vai ciclano, tudo bem, todo mundo se cumprimenta, né? Ali comigo. E assim é, irmãos, o cristão tem que brilhar. Ou o crente brilha, meus queridos irmãos, ou então a escuridão é pesada, porque o Senhor disse: a vossa luz, aleluia, não resplandecer, aleluia, forem trevas, quão grandes trevas serão. Ou o crente é muita luz, ou o crente é muita treva. Aleluia. É verdade. Eu acho que ninguém me chama para pregar. Ele faz o favor de não chamar. Por quê? Porque ela vai ouvir verdade, irmão. A verdade é essa: ou o crente brilha muito, ou ele vai ficar apagado. Porque se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus, aleluia. Muito bem. E aqui diz, irmãos, a palavra do Senhor, que Ló, a mulher acompanhou, ficaram habitando naquela cidade. Aí das Campinas, ele já foi para a cidade. Ali ele ficou casa, ficou rico, mais do que já estava, até o dia que chegou os anjos. E a Bíblia fala, irmão, que Ló chamou os anjos para ir para sua casa. Mas na hora de sair, irmão, foi uma complicação. A mulher de Ló e as duas filhas dele ficaram retardando a saída. Os anjos, o fogo está descendo. Por quê, irmãos? Deus mandou fogo, enxofre lá do céu. Os anjos já sabiam que o fogo já estava liberado.
E galera, apressa-te, apressa-te. Deixa eu falar com meus genros. Foram lá, eles tiveram ele como um louco, né? Como se estivesse brincando, debochando. Enrola daqui, enrola dali. E os anjos sabiam que o fogo já estava chegando, pegou eles pelas mãos e puxaram, e foram puxando, irmão, para fora. Chegou na porta da cidade e disse: vai para o monte e escapa pela tua vida, porque o fogo estava descendo. Irmão, é o que está acontecendo hoje. Jesus está voltando, os crentes lavados e redimidos pelo sangue de Jesus está dizendo: apressa-te, apressa-te, apressa-te. E muito crente dormindo, acorda, irmão, apressa-te, porque Jesus está voltando. Essa historinha de que, aleluia, Deus está retardando a volta de Jesus, já vi pregador falando isso. Não, Deus está segurando, né? Porque primeiro tem que pregar o evangelho a todo mundo. Irmão, não se entre nessa doutrina. Qualquer dia eu explico para os irmãos essa doutrina, né? Aleluia, que muitos estão ali ensinando e ainda tem que fulano se consertar, e Deus está esperando, fulano, Deus não está esperando nada, irmão. O dia, a hora já está marcado. Jesus disse para os seus discípulos quando ele subiu: o dia, a hora, ninguém sabe, aleluia, qual o Pai determinou. Quer dizer, já tem dia, já tem hora, o fogo está descendo, assim como estava descendo, né? E os anjos sabendo que o fogo e choque já estava vindo lá de cima, né? E disse: apressa-te, apressa-te. Os anjos disseram: não, vamos sair, senão o fogo não desce. Venha, foge da cidade, porque senão Deus não vai mandar o fogo já estava descendo lá, sei lá de onde que Deus mandou, lá de algum lugar do espaço sideral, aleluia. E os anjos sabiam disso e falou: apressa-te, foge. E assim que saíram da cidade, o fogo desceu. Irmãos, é exatamente o que está acontecendo e o que vai acontecer. E o que está acontecendo? Jesus está voltando, os anjos já estão preparados, aleluia, lá no céu para tocar as trombetas. Jesus vai arrebatar a sua igreja e o aviso é: apressa-te, apressa-te. E por isso eu disse, eu lembrava da mulher de Ló, aleluia. Aquela mulher, meus queridos irmãos, ela estava tão agarrada naquela situação ali, daquela cidade, com aqueles bens materiais, que os anjos disseram: foge para o monte, mas não olha para trás. E quando o fogo desceu, né, e chegou, né, sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, ela, aleluia, ouvindo o barulho, né, daquela que a Bíblia diz que é como se fosse uma fornalha, né, aleluia, ela virou e olhou para trás, porque a Bíblia é clara: aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. E ela ficou como uma estátua de sal. Aleluia. Jesus disse, lembrava da mulher de Ló, a mulher que chegou naquela cidade, aleluia, não acompanhou seu marido quando na porta da cidade ficava. Ló estava inconformado com aquele lugar, com a vida daquele lugar, mas ela ficava em casa. Ou pior do que isso, talvez passeando por aquele lugar. Uma coisa é certa, irmão, ela recebeu o juízo de Deus, porque a palavra foi taxativa: não olhes para trás. Aleluia. E ela olhou para trás. Nosso Senhor Jesus Cristo disse, lembrava da mulher de Ló, glória a Deus, mas à frente ele diz: qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder, salvá-la-á. Aqui, irmãos, alguns interpretam como sendo morte física. Não, a Bíblia está falando de vida, né? Vida neste mundo, não vida no sentido de vida física, mas aqui fala, irmãos, da vida que está acostumado, a vida que vivia antes. Porque o Evangelho, irmão, ele começa a verdadeiramente entrar em nossas vidas, porque entrar para o Evangelho é uma coisa, agora o Evangelho entrar nele é outra, não é verdade? E o Evangelho começa a entrar em nossas vidas, irmãos, quando nós negamos a nós mesmos. Negar a nós a si mesmo fala de deixar tudo aquilo que fazia parte da nossa vida, mas que não agradava a Deus. Quando alguém disse: mestre, quero te seguir, Jesus disse: mete-se a si mesmo, como me segue.
Quando nosso Senhor Jesus Cristo chamou aqueles que eram pescadores, tem gente que pensa que aqueles discípulos que eram pescadores seguiram a Jesus, porque ser pescador, não. Pesquisa que você vai ver que pescador não era nem analfabeto, como alguns dizem, que diziam que ele era analfabeto, né? Ou que ser pescador era as ralé. Pescador, irmão, naquela época era classe média alta, se você quer saber. Pedro era dono de barco. Pedro tinha casa própria. Ser pescador, irmão, era uma profissão. Eu lembro esse irmão que era pescador profissional, ali em Pedra de Guaratiba. A casa dele era muito bonita. Tinha um barco pesqueiro, irmão. E de noite estava lá, inclinado lá no meio da areia. De manhã cedo, quando a maré levantava, estava ele pronto, já chegava no final do barco, saía para pescar e quando voltava, irmão, barco cheio, Américo, o nome dele. Né? Ele tinha muito dinheiro, né? Pescava ali, vendia na feira, vendia não sei aonde, ia para o Serasa, um negócio assim. O pescador naquela época era a classe média alta. Aqueles homens deixaram seus barcos para seguir Jesus. Não é porque não tinham o que fazer, ou a profissão deles era pobrezinha. Não, irmão. Aqueles homens que eram pescadores, eles eram classe média alta, considerada no meio do povo de Israel. É verdade. Eu penso a você que Jesus só chamou, né? Você é desocupado, a vida dele é fácil largar. Não é fácil largar, não, irmão. É melhor chamar hoje aí um engenheiro, ou um profissional, né? Graduado aí numa grande multinacional dessa, né? Aleluia. E Jesus disse para ele: segue-me. E ele largava e seguia Jesus. Eu conheci um que fez isso, né? Lá nos Estados Unidos, não sei se já apareceu, mas na década de 70, ele deu esse testemunho lá em São Cristóvão, irmão, ofereceram ele o dobro que ele ganhava para não sair da empresa, porque ele falou, né, que ia sair, porque Deus o chamou para a obra, né? Aleluia. E dobraram o salário dele, ele não saiu, não deixou de sair, pediu baixo, não dobramos o seu salário, você é muito competente, nós estamos com novos projetos, assim, ele contou lá, né? Ele disse, não, mas eu vou sair, aleluia, chamaram ele de louco, o presidente da empresa ficou muito bravo com ele, fazer uma coisa dessa, carreira dessa, e ele foi embora, irmão, aleluia, largou tudo, porque Jesus falou para ele largar, obedeceu, aleluia, e Deus usou ele poderosamente, né? Aleluia, lá nos Estados Unidos, participou ali daquele ministério do Bernard Johnson, era conhecido, o pastor Gelson Brau, se não me falha a memória, o nome dele. Então, irmão, aleluia, alguns pensam isso, que os discípulos, não, irmão, nada disso. Eles sentiram o chamado de Deus e pela fé seguiram ao Senhor. Agora tem uma expressão bíblica que eu gosto muito, porque a Bíblia diz que aqueles pescadores, deixando as redes, seguiram a Jesus. Irmão, para seguir a Jesus tem que deixar as redes. Rede fala de embaraço, irmão. E a palavra só diz deixando todo embaraço. E o pecado que tão de perto nos rodeia. Prossigamos para o alvo, aleluia, para a soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem aqui quer ouvir a voz do Senhor e seguir, oh, glória a Deus, deixando as redes? Lembrado da mulher de Ló, que olhou para trás, porque a riqueza dela estava ali, e por isso que o Senhor disse, lembrai-vos dela. Por que ela virou uma estátua de sal, irmão? Porque o seu coração estava naquilo que estava sendo destruído. E por isso eu disse, qualquer que procurar salvar a sua vida, perdeu a alma. Vai salvar a sua vida, né, no sentido físico, no sentido espiritual. Eu quero Jesus, mas quero continuar. Aquele jovem rico disse que cumpria todos os mandamentos. E Jesus disse, quer me seguir? Pega os teus bens, vende, dá aos pobres e segue.
que ele fez, irmão? Foi embora por isso. Por quê? Porque tinha muitos bens. Então ele está preso com as coisas do mundo. A sua riqueza falou mais alto, né, no seu coração do que aquela intenção de seguir ao Senhor nosso Deus, né, dizer, não, eu cumpro todos os mandamentos. Mas na verdade, irmão, o primeiro ele não cumpria, que é amar o seu Deus sobre todas as coisas. Ele vende o que tens, dá aos pobres e segue. Irmão, para seguir a Jesus não precisava vender o que tinha. Mas isso, ele não vendeu o barco. Jesus não mandou ele vender seu barco. Jesus não mandou Zaqueu, depois que Jesus foi para a casa de Zaqueu, Jesus falou a palavra para Zaqueu, a Bíblia diz que Zaqueu tomou a atitude e disse, olha, a partir de hoje, vou pegar metade dos meus bens para os pobres. E se alguém eu defraudei, vou devolver o quadruplo do pagamento. Jesus pediu isso dele? Não. Ele tomou atitude. E Jesus disse, verdade, verdade vos digo, hoje chegou salvação nessa casa. Glória a Deus. Aleluia. Para concluir, irmãos, lembrava da mulher de Ló. Quando a palavra diz, aquele que perder a sua vida, glória a Deus, procurar salvar a sua vida, perderá. Manter a sua vida, seu estilo de vida, seus próprios pensamentos, seus próprios caminhos. Talvez o homem quer adaptar o Evangelho ao seu modo de vida. Ele quer o Evangelho, mas não quer deixar, né, as coisas, os prazeres do mundo. Não quer dizer os prazeres do mundo, uma coisa ilícita, não, uma coisa lícita. Só que a prioridade não está no Evangelho. O Evangelho, na vida de alguns, compete. Há uma concorrência na vida do que pareça, do Evangelho com as coisas que o mundo pode oferecer. Porque quando se fala aquilo que o mundo pode oferecer, não é só pecado, não, irmão. Não. O mundo também oferece coisa boa para alguns, amém, irmão? Tem muita gente com vida muito boa. E eu conheço uns. Não falta nada. Mas tem uma coisa, é um laço. Porque na hora que é confrontado, seguir a Jesus com os benefícios que o mundo oferece, que a riqueza oferece, aí deu a dificuldade. Vou deixar os meus passeios, vou deixar a minha lancha, o meu carrão, aquilo que todo final de semana, a minha casa de praia, e aí vem o choque. E aí vem, meus queridos irmãos, a hora da decisão. Então não é só o pecado que tem como no mundo. Não. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse que é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas Jesus disse, mas para Deus tudo é possível. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Realmente é difícil um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque a sua fé, a sua busca, o seu crescimento espiritual, o seu conhecimento da palavra fica limitado, fica ali disputando com as coisas do mundo. Tempo que se perde numa lancha ancorada, como eu conheço muito bem, né? Uma lancha, e no final de semana está lá. Já falou em vender, mas que já até vendeu.
Porque todo domingo de manhã tem que estar lá para dar manutenção, e quando anda com a lancha, na volta, tem que lavar o motor para tirar o sal, senão um trabalho tremendo. Aí ele arrumou um cuidador de lancha, então fica ali ancorada, muitas lanchas naquele lugar, e aquele homem ganha um certo salário de cada um para cuidar das lanchas. No final das contas, ele vai ver, é um dinheiro, uma soma de dinheiro muito alta para manter aquilo ali. Mas não é questão do dinheiro que eu estou falando. Estou falando do tempo. Um coração dividido com as coisas do mundo. Um coração dividido com os prazeres que o dinheiro pode dar. Por isso Jesus disse, é mais fácil o buraco, o cabelo passar no buraco da agulha, do que o rico entrar no reino dos céus. Essa disputa entre o prazer que o mundo pode oferecer para alguns, né, e o Evangelho. Agora tem uma coisa mais triste ainda. Tem gente que passa pela mesma luta, né, e com pouca coisa. Com a televisão. Nada contra a televisão. Desde que ela não roube o nosso tempo para Deus, amém? Time de futebol. Eu conheci um jovem, irmão, que fazia parte da torcida organizada do Vasco. Me dá um testemunho, para sair daquilo foi uma luta espiritual, preso naquilo ali, nas amizades, o amor, né, a paixão pelo clube, que luta, chegou uma hora que ele teve que romper. Porque tem certas coisas, irmão, se você não romper, se não tomar a decisão de romper, aquilo vai servir de laço para a sua vida espiritual. Ou você deixa ou você não deixa. Por isso a Bíblia diz que no chão das redes seguiu Jesus. Porque o Evangelho, irmão, já vou encerrar, ele flui nas nossas vidas quando nós tomamos decisões. Quando decisões têm que ser tomadas, tome-as. Se o Espírito de Deus está dizendo, deixa, deixe. Custe o que custar, deixe. Glória a Deus. Deixa essa rede. Abandona esse grilhão que Satanás colocou no teu pé. Porque muitas vezes Jesus liberta, tira as cadeias, você tem, mas ainda fica um elozinho lá, e a pessoa não puxa, né? Ele deixa aquele elozinho ainda prender no seu pé, a sua caminhada espiritual ainda está presa, né? Com alguma coisa do passado, algum prazer que ele tem, e aquilo ali fica ali, meus queridos irmãos, né? Perturbando, assim como aconteceu, aleluia, com Abraão. Abraão foi apresentar a Deus um sacrifício displicente. E a Bíblia diz que ele pegou o sacrifício, partiu, colocou sobre o altar, a lenha, colocou tudo ali, colocou sobre o altar, sacrificou ali o cordeiro, pegou as aves e não sacrificou as aves. A Bíblia diz que ele pegou as aves e colocou em cima do altar. E quando ele começou a adorar a Deus, ele preparar, né, aleluia, para queimar aquele sacrifício, as aves, irmãos, que ele não tinha matado, começou a perturbar. E a Bíblia diz que elas começaram a estar em cima do sacrifício, e a Bíblia diz que Abraão as enxotava, mas elas voltavam. Assim é, meus queridos irmãos, um sacrifício displicente. Se você não matar, vai ficar perturbando o tempo inteiro. Você pode ter 20 anos de crente, mas aquela árvore, aquilo que ainda ficou vivo, né? Aleluia, vai ficar sempre perturbando. Então sacrifica de vez, irmão. Glória a Deus. Sacrifica. Bota no altar de Deus e sacrifica. Não deixa nem um pássaro vivo, nem uma rolinha, nem uma pomba. Sacrifica tudo. Porque só assim você vai poder apresentar
apresentar a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. E o que aconteceu? Veio uma escuridão, Abraão dormiu, e quando ele acordou, Deus disse a Abraão: a tua descendência ficará 400 anos escravo. Vamos sair? Haverá grande disputa. E não aconteceu, e não se cumpriu. O povo de Israel não foi para fugir, não ficou 400 anos escravo lá. Glória a Deus. Mas Deus, pela sua misericórdia, enviou a Moisés e libertou aquele povo da escravidão do Egito. Glória a Deus. Irmãos, lembrado da mulher de Ló, Jesus está voltando. Glória a Deus. Em breve, a trombeta vai soar. E conclui-se aqui o Senhor dizendo: estarão dois na cama, um será tomado e será deixado. Estarão dois moendo, um será tomado e será deixado. E estarão dois no campo, um será tomado e será deixado. Que nós possamos ser, aleluia, todos que estão aqui, daqueles que serão tomados, levados para o céu. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Que Deus abençoe os queridos irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos então orar. E que possamos meditar nessa palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando da mulher de Ló. E se tem alguém triste essa noite, se manifeste. Mas se tem alguém alegre nesta noite, diga glória a Jesus. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, na tua santa presença, essa sua palavra, Senhor, que tu nos deste nesta noite, falando, Senhor, para cada um de nós, para nos lembrarmos da mulher de Ló, de que tu vai voltar, Senhor Deus, e que não podemos olhar para trás, que não podemos, aleluia, deixar, Senhor Deus, de seguir a tua palavra. Não podemos, Senhor, ser negligentes, vagarosos no cuidado, aleluia, porque tu vem buscar aquele, aleluia, que guarda a palavra que tu nos deu. Tu disseste à igreja de Filadélfia: porque guardaste a palavra da minha paciência, aleluia, te livrarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Pai amado e santo, continua falando para a tua igreja, aleluia, essa palavra, Senhor, que falou comigo, falou com todos que estão aqui nesta noite, porque tu és o Deus que fala, e a tua palavra é como espada, aleluia, que corta, aleluia, e vai até a divisão da alma e do espírito. Nesta noite, Senhor, que haja conscientização, aleluia, de que é tempo, aleluia, de se preparar, de estar, Senhor, na posição que tu quer, e assim, ó Deus, vai falando aos corações, vai, Senhor Deus, aleluia, transformando, vai tirando tudo aquilo que atrapalha, todos os impedimentos, caiam por terra nesta noite, toda a incredulidade, toda a frieza, todo o desânimo, que nesta noite caia por terra, e que haja renovação de propósitos diante de ti. Pai amado e santo, eu te peço, ó Deus, a tua bênção sobre nós, e que teu Santo Espírito continue falando aos corações. Também, Senhor Deus, te peço que nos leve em paz e segurança para os nossos lares. Nos concede, Senhor, uma semana de bênção, de vitória, de comunhão contigo. E assim, ó Deus, aleluia, continua falando aos nossos corações. E assim, ó Deus, nós te pedimos essas ricas bênçãos, em nome de Jesus, que vive, que reina para todo sempre. Amém. Glórias a Deus. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. E a vitória é nossa. E operando Deus, e até aqui nos ajudou. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Cumprimento o seu irmão do lado, com a paz do Senhor.